E aí, no mercado imobiliário a gente sempre ouve que tempo é dinheiro, né? Mas às vezes tempo é tudo. Pode ser a linha que separa a garantia de um imóvel valioso da perda dele. O único prazo perdido pode ter consequências, olha, devastadoras. E hoje vamos analisar uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que mostra na prática o preço bem salgado da demora. Pensem na seguinte situação. O mesmo imóvel é vendido para duas pessoas diferentes. Parece coisa de filme, mas acontece mais do que se imagina. E aí, quem tem a preferência? A resposta, eu já adianto, pode surpreender bastante. Essa é a história do João, que era dono de um terreno bem valioso, do Banco Alfa, que era um credor, e da empresa Beta, uma compradora. Pois é, três interessados, um único imóvel e uma sequência de acontecimentos que levou a uma briga judicial com uma reviravolta daquelas. Ok, vamos entender como tudo isso começou. Essa primeira parte da nossa análise mostra como um terreno acabou com dois possíveis donos, armando o cenário para um baita conflito. E é aqui que o problema nasce. No dia 7 de novembro, o João entrega o terreno para o Banco Alfa para quitar uma dívida. Ok. Menos de 3 semanas depois, no dia 25, ele vende o mesmo terreno para a empresa Beta. Perceberam? 2 transações, um imóvel. A corrida para o cartório tinha começado oficialmente. E essa corrida pelo registro é o que a gente chama de disputa pela prioridade. Porque no direito imobiliário não adianta só ter o contrato na mão, não. Tem que registrar. E a regra é bem clara. Quem chega primeiro no cartório, geralmente, leva. Para organizar essa fila no cartório, existe um mecanismo fundamental, a prenotação. É assim, quando alguém apresenta um título para registro, recebe essa notação provisória. É como pegar uma senha, sabe? Isso garante o seu lugar na fila e te dá um prazo para resolver qualquer pendência, mantendo a prioridade sobre qualquer um que chegue depois. Essa linha do tempo aqui mostra a tensão aumentando. Dia 10 de novembro, o Banco Alfa chega primeiro, protocola o título e o relógio começa a correr. 30 dias de prioridade para ele. Só que olha isso, no dia 7 de dezembro, o cartório comete um erro e registra o título da empresa Beta. 3 dias depois, no dia 10, a prioridade do banco expira. E só lá no dia 21, 11 dias depois, é que o banco finalmente aparece com os documentos que faltavam. O timing aqui foi fatal. E isso nos leva a um ponto que parecia que ia definir tudo. Um erro do cartório. Uma falha que, num primeiro momento, parecia dar vitória de bandeja para o banco. O problema foi bem claro. O cartório registrou a compra da empresa Beta no dia 7 de dezembro. Só que a prenotação do Banco Alfa, que garantia a prioridade dele, ainda estava valendo até o dia 10. Ou seja, foi um registro feito antes da hora, passando por cima da preferência que o banco tinha. Com base nesse erro, o Banco Alfa foi para a justiça. E olha, ganhou. Tanto o juiz da primeira instância quanto o Tribunal de Justiça concordaram. O registro da empresa Beta era nulo, porque violou o princípio da prioridade. Para eles, o caso estava encerrado, vitória do banco. Mas a história não acabou aí, não. A empresa Beta não se conformou e levou o caso até a última instância, o Superior Tribunal de Justiça. E é aqui, meus amigos, que a trama tem uma virada de 180 graus. A grande pergunta era, será que o STJ, a corte mais alta para esse tipo de discussão, ia manter a decisão das instâncias de baixo e confirmar a vitória do banco? A resposta foi um categórico não. O STJ virou o jogo completamente e decidiu a favor da empresa Beta. Mas como assim? Como isso é possível? Vamos tentar entender agora a lógica surpreendente do STJ, que se baseou na ideia de que aquele erro inicial do cartório foi, de certa forma, curado por outro erro. O ponto central de tudo está no artigo 205 da Lei de Registros Públicos. Ele diz que os efeitos da prenotação acabam automaticamente se quem tem o interesse não cumpre as exigências dentro do prazo. E a palavra-chave é essa, gente, automaticamente. Não precisa de aviso, não precisa de nenhuma outra ação do cartório. O prazo acabou, a prioridade simplesmente morre. Acaba. Para o STJ, o erro do cartório de registrar o título da Beta uns dias antes foi só uma irregularidade meramente formal e temporal. Traduzindo, um erro de timing, um erro de formalidade, mas não um erro que anularia o ato para sempre. Ainda mais quando a outra parte, o banco, também falhou. O raciocínio do STJ pode ser resumido em 4 passos. Primeiro passo, o erro do cartório registrando o título cedo demais. Segundo passo, a omissão do Banco Alfa, que não cumpriu o prazo dele. Terceiro, a consequência, a prioridade do banco expirou,
automaticamente. E o quarto passo, o gran finale, a validação. No exato instante em que a prioridade do banco sumiu, aquele registro da beta, que era irregular, se tornou válido, foi curado. Vamos agora para a lição prática. O que essa decisão lá no recurso especial 175277 ensina para a vida real? O recado é um só, e é bem direto. O prazo da prenotação é fatal. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, que a prioridade no cartório é como um escudo, mas um escudo com data de validade. Se a pessoa não age, ele desaparece, e é automático. Segundo, não dá para contar com o erro dos outros para se salvar. O banco achou que o erro do cartório ia garantir o direito dele, mas a sua própria negligência falou mais alto. E, por fim, a lição mais importante de todas: cumprir os prazos no registro de imóveis não é uma opção, é uma obrigação. A lição dessa história é muito poderosa. Deixa uma reflexão importante para qualquer transação futura. O prazo vai ser um aliado, garantindo direitos, ou vai ser um adversário que destrói tudo pela omissão? A escolha de que lado o tempo vai jogar no fim das contas está em cumprir as regras do jogo.